Aleluia, aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa maneira, quanto à vossa vida, quanto com o que comereis ou com o que bebereis, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei mais vós do que elas? Esteja sentado adorando ao Senhor. Aleluia. Deus, desde a metade da semana, vem falando ao meu coração sobre o cuidado que Ele tem para conosco, o cuidado de Deus para com a nossa vida, o cuidado de Deus para com aquele que Ele escolheu para ser filho, porque nós não tínhamos o direito, o privilégio, não tínhamos a oportunidade de sermos resgatados, restaurados, transformados. Nós vivíamos na nossa vã maneira de viver, conforme diz o apóstolo Paulo, seguindo os nossos desejos, as nossas paixões, andando do jeito que a gente achava por bem. Mas de repente a luz, aleluia, brilhou para nós. O Espírito Santo tornou real e viva a palavra que foi pregada por alguém, anunciada por alguém, revelada, aleluia, através de uma pregação ou através de uma mensagem recebida. E a gente decidiu receber Jesus, decidiu viver para Jesus e começamos uma nova etapa. É tão importante que o privilégio que a gente tem de servir ao Senhor, talvez está no coração de algumas pessoas que não foram alcançados ainda. Pessoas que ainda estão na ignorância, adorando tantas coisas e tantos pseudo-deuses, que acham que estão no caminho certo, acham que estão fazendo a coisa correta, mas não brilhou a luz de Cristo ainda. E eu e você temos o privilégio de desfrutar da iluminação do Senhor Jesus, através da palavra que o salmista diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, entrou em nós, mudou a nossa maneira de viver e nos fez perceber o caminho correto, a verdade e a vida em Cristo Jesus. O texto que nós lemos, no seu contexto, vai falar do momento em que Jesus está à beira do mar da Galileia, encontra Pedro, Tiago e João, e ele pega o barco de Pedro emprestado, e ele vai um pouco ao mar, e ele começa a anunciar o sermão da montanha. De uma maneira especial, ele vai anunciar algo extraordinário para aquela multidão que estava à beira do mar. Ele usa a técnica de que as ondas do mar trazem o barulho para a beira do mar, para que todos possam ouvi-lo audivelmente, e a multidão está ali diante de Jesus, ouvindo os ensinamentos. É tão interessante que ele vai trazer alguns ensinamentos que são essenciais à vida espiritual e social de todo aquele que ouve as palavras do Senhor. Jesus estava interessado que eles compreendessem o evangelho do reino, o evangelho que transforma, que muda. A mensagem que Jesus vai trazer no Sermão da Montanha tem prioridades, virtudes, decisões e atitudes que mudam a vida de quem as pratica diariamente. Quando eu e você olhamos para o capítulo 5, 6 e 7 do evangelho de Mateus, você vai ler e você vai aprender sobre as bem-aventuranças, a alegria do homem, a felicidade do homem, sobre o caminho que é estreito, sobre a porta que a porta que é estreita, o caminho que é apertado, sobre a maneira de jejuar, de orar, de contribuir, de fazer as coisas em todos os meios. Jesus vai ensinando as pessoas a viverem uma vida melhor. É tão importante que, dentre tudo isso, ele vai se preocupar, e essa semana Deus falou muito forte ao meu coração com a mente do ser humano, com a ansiedade que não está em outro lugar a não ser na minha mente, na sua mente. Jesus vai se preocupar dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma.
Não se preocupem. Ele vai na sequência dizer, né, acerca dos pássaros, acerca dos lírios do campo, acerca da solicitude da vida, aquilo que preocupa eu e você, e como foi dito aqui, faz você ficar triste, faz você ficar cansado, faz você ficar amargurado, faz você ficar com tantos sentimentos ruins na sua vida, que impedem você de viver uma vida triunfante. E Jesus, Ele consciente, sabendo da necessidade de mudar aqui na mente do homem as prioridades da vida, Ele vai dizer: busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele vai dizer: deixe cada dia com o seu mal, não te preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã Jesus já está lá, aleluia. Jesus já está lá te aguardando, preparando, organizando. Jesus já está, aleluia, na semana que vem, no mês que vem. Jesus é o mesmo ontem, hoje e é o mesmo eternamente. Então Ele não muda, Ele não falha. Ele está lá dizendo: pode vir, pode pisar nas águas, pode caminhar no mar, pode entrar, aleluia. Eu falei aqui outro dia, que quando eu e você vemos Deus mandando o povo marchar para entrar no mar vermelho, Ele diz: eu vou abrir o mar, daí vocês marcham. Não, vocês marchem, e eu vou resolver o problema para vocês. Eu vou abrir o mar, aleluia. Se eu e você não confiarmos, aleluia, e a ansiedade, a gente quer viver nesse tempo de uma maneira dizendo: se o Senhor fizer, eu faço. Se o Senhor fizer, eu realizo. Não. Eu vou fazer, e eu tenho certeza e confiança que a parte dele não vai falhar na minha vida, aleluia. Jesus disse: não ande ansioso. Não ande ansioso por coisa alguma. Não ande ansioso com as coisas da tua vida. Não ande ansioso com as necessidades da tua vida. É tão importante que de vez em quando a gente se preocupa e fica ansioso por aquilo que a nossa mente imagina que vai acontecer. E a gente sabe que já aconteceu com Pedro, com João, com a Maria, e a gente acha que vai ser do mesmo jeito conosco, e Deus está dizendo: não fica ansioso. Cada um eu trato individualmente, eu trabalho individualmente na vida de cada um. Talvez com ele foi de um jeito, mas contigo vai ser do outro jeito. A maneira como Deus trabalha na minha e na tua vida pertence a Ele, e quando eu creio e recebo e aceito a vontade de Jesus, aleluia, eu consigo deleitar-me nele, como disse o salmista: deleita-te, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A gente anda preocupado e angustiado e nervoso, e às vezes aflito, porque a gente esquece que Deus cuida de nós, que Deus cuida de você, que Deus protege você, que Deus sustenta você, que a promessa dele como um pai é não nos decepcionar como filhos, e ser aquele que está cuidando, protegendo, ajustando, preparando o nosso futuro. A cada dia Ele está cuidando de você, naquilo que você acha que Ele não vai cuidar. Ele está cuidando de você naquilo que você acha que não precisa Ele cuidar. Você acha que Ele não tem por que te cuidar, e Ele diz: eu estou te cuidando. É nos mínimos detalhes, é nas coisas mínimas da vida que eu estou cuidando de você. O profeta Isaías é usado por Deus para dizer para a nação de Israel: eu te amei, eu te chamei, ó Jacó, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu te sustento com a destra da minha justiça, eu te tomo na palma da minha mão, aleluia. Eu estou dando reis e reinos por amor de você. A maneira como Deus está trabalhando com o povo de Israel, e era um povo igual eu e você, não era um povo perfeito, era um povo meio que atrapalhadinho que nem a gente, e Deus está dizendo: eu amo vocês, eu cuido de vocês, eu protejo vocês, vocês são meus escolhidos, são meus favoritos, e eu não abro mão de vocês, aleluia. Eu já preguei aqui, ele vai dizer no
43, se passares pelos rios, aleluia, as águas não te submergirão, aleluia, se passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti, porque eu estou entrando com você, eu estou cuidando de você, você anda comigo, aleluia. Aleluia. Lembrei daquele menino que está no avião, numa das piores turbulências, aleluia, daquele voo, e ele está descansando, adorando, assobiando, alegre, e todo mundo amarrando o cinto, cuidando das coisas que estavam quase caindo, e alguém chama a atenção daquele garoto adolescente e diz: por que você está tão calmo? Ele diz: eu sei, quem está pilotando é o meu pai, aleluia, quem é o piloto deste avião é o meu pai, e ele tem sabedoria e não vai deixar o avião cair. Quando você entende isso e compreende isso, você vai viver uma vida mais leve, mais fácil de viver, com uma confiança em quem te chamou, com uma esperança naquele que provê todas as coisas para você, antes de você chegar lá, aleluia. O Deus de provisão continua sendo o mesmo. O Deus de provisão continua sendo o mesmo. Não é fácil dizer para alguém que vai ter, se você não tem ainda. Não é fácil falar para alguém que vai acontecer, se você não viu acontecer ainda. Mas você vai ver Abraão subindo o monte, Isaac carregando a lenha, aleluia, Abraão com o cutelo, aleluia, do lado, e o Isaac pergunta: pai, temos o fogo, temos a lenha e não temos cordeiro. E Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. Deus é que vai prover o cordeiro. Lá no monte ele coloca, aleluia, o menino amarrado em cima do altar, e ele está dizendo: Deus vai prover para si o cordeiro. Deus é o Deus de provisão na tua vida, aleluia. Você vai ir talvez até o teu limite, mas Deus vai dizer: você será vitorioso, vencedor, para a glória do nome do Senhor. A minha mão te protegerá e eu vou prover, aleluia. Eu não sei até que ponto a tua fé já foi testada na tua existência de vida. Nesses anos que você vive, talvez muitas vezes a tua fé já foi provada. Muitas vezes você já tentou desistir. Muitas vezes você chegou na beira de dizer: não vou mais, não serve mais e não tem mais jeito. E Deus naquela hora chegou com a provisão e diz: eu tenho provisão para a tua vida. Eu tenho providência para o teu viver, aleluia, para o resto da vida. E você entendeu, percebeu e disse: vou voltar, vou continuar e vou participar, porque eu sei que Ele ainda está cuidando de mim, aleluia. Eu marquei 5 personagens para falar aqui, talvez não fale todos. O primeiro dele foi José. José começa a se destacar, e Jacó dá um destaque para José, e José tem uma roupa diferente, tem um trabalho diferente, e isso causa inveja nos irmãos. E aí eles resolvem acabar com a vida de José. Mas daí Deus tem um projeto com José. O Espírito Santo falou tanto ao meu coração enquanto eu escrevia hoje à tarde. E quando eu comecei a meditar na vida de José, o projeto da inveja era matar. Mas Deus arruma uma cisterna. Deus cuida jogando na cisterna. O projeto era voltar e aí dali tirar da cisterna e matar. Deus proveu os ismaelitas passando e compram José. Você vai vendo o cuidado de Deus na vida de José quando ele chega no Egito. E qualquer um poderia comprar José, mas é Potifar que compra José, o chefe do exército de Faraó. Ele compra José e leva para a sua casa, e ele prospera. José é caluniado, mas é Deus cuidando de José. José vai para a masmorra, para o presídio, para o cárcere, e é Deus cuidando de José. Às vezes, a gente não entende o processo do projeto que Deus tem para nós.
A gente se rebelia, a gente começa a espernear e gritar e não aceitar. E Deus está dizendo: deixa eu cuidar de você. Deixa eu trabalhar em você. Deixa eu ajustar as coisas para você. Porque na casa de Jacó, se ele permanecesse, mesmo que fosse o líder de todos os seus irmãos, e mesmo que ele herdasse a primogenitura na casa de Jacó, ele não teria o destaque que Deus precisava que ele tivesse, aleluia, como governador do Egito. E às vezes a gente fica brigando por coisas perto da gente, e esquece que o que Deus que nós servimos tem coisas muito mais e maiores do que nós imaginamos para cumprir na nossa vida, e a gente fica envolvido com coisinhas. E Deus está dizendo na história de José: descansa, porque mesmo que você passe por luta, por prova, eu estou cuidando de você. Aleluia, eu estou cuidando do projeto que eu desenhei para a tua vida. Eu estou cuidando do projeto que, aleluia, você vai desfrutar depois de pronto, de uma maneira tão maravilhosa. O processo é ruim, o processo machuca. Ali o esquecimento de José na prisão por 2 anos. Tinha um trabalhar de Deus, e você já ouviu talvez, porque José poderia ter sido lembrado na outra semana, depois de interpretar o sonho do copeiro e do padeiro. O padeiro morreu na outra semana, o copeiro voltou ao palácio na outra semana, e o copeiro esqueceu de José por 2 anos. Se o copeiro lembrasse naquela semana que chegou entusiasmado, e no primeiro dia que voltasse a servir o rei, dissesse: eu estou aqui porque lá na prisão o moço interpretou um sonho, o rei ia ficar maravilhado com o testemunho naquele dia da primeira semana de volta. Ia dizer: traz esse José para cá, vamos colocar ele aí, vamos dar um cargo para ele, vamos talvez botar ele em qualquer cargo aqui no reino. Mas o processo que tinha de 2 anos era para que no momento certo o copeiro se lembrasse e dissesse: eu conheci lá na prisão um moço, e ele sabe interpretar sonhos. Aleluia. Aleluia, Deus está cuidando de você. Alguém pode te esquecer, alguém que prometeu pode até não lembrar mais da promessa que fez, mas Deus está te lapidando, te preparando, te aperfeiçoando, para que a promessa venha se cumprir na totalidade na tua vida. Então descansa o teu coração, Ele está cuidando dos detalhes, Ele está cuidando de você. Aleluia. É complicado passar pelos vales, eu escrevi. Mas quando conseguimos ver e desfrutar do cuidado de Deus no meio do vale, a gente sabe que esses vales só estão projetando nós para subir a montanha. Só estão preparando e fortalecendo a gente para chegar no topo da montanha. O vale é difícil, o vale é tenebroso, o vale é escuro, o vale faz você andar com dificuldade por causa do que tem no vale. Mas quando você começa a subir, você já foi preparado, já foi aperfeiçoado, já está adestrado. E quando você sobe, Deus está subindo contigo e dizendo: é esse o projeto que eu tenho para ti, este é o processo que você passou para chegar no topo e ser uma referência para a glória do nome do Senhor. A gente é meio que medíocre, está querendo viver na média. Aleluia, a gente tem uma facilidade de viver a média do que o brasileiro vive. E quando a gente olha para a média, e às vezes para baixo da média, a gente diz assim: eu estou bem, não, eu não. A gente meio que faz que nem o fariseu, que chega no templo junto com o publicano, e o fariseu faz a continência e diz: eu não sou como os demais, eu não peco, eu dou meu dízimo, eu faço as minhas contribuições, eu tenho a minha ação social, eu sou melhor do que muita gente. Aí chega o publicano, mas diz, lá na porta ele vai se dobrando e vai dizendo: Senhor, eu nem sou digno de estar aqui. Aleluia. Jesus conta a parábola e diz: qual dos dois voltou para casa abençoado? Aquele que reconheceu a grandeza de Deus, aquele que olhou e disse: eu preciso e dependo de ti.
Quando eu e você, aleluia, compreendemos que o vale que a gente está passando é uma escola preparatória para que aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente vai entender que quando a gente chegar lá, a gente é um canal, é um instrumento, é alguém que Deus colocou para que todos sejam abençoados através da nossa vida, através do nosso viver. O ego cai por terra, os sentimentos, aleluia, carnais e mundanos caem por terra no vale, e você chega lá no topo, e Deus está dizendo, aleluia, tu chegou, aleluia, não pela tua força, mas pelo meu cuidado para contigo. Não viva na média. Eu entrei na questão da mediocridade, e quanta gente que vive essa mediocridade, se contenta com a média. Você foi salvo e você é um filho acima da média. Você é alguém que Deus quer te usar, aleluia, para referência nesta cidade, nesse estado e nesse país, aleluia. Você não está com a sabedoria que você tem hoje simplesmente para ter um entendimento e um conhecimento. Não, não, não. Tudo que vai vindo para você é Deus te capacitando, é Deus te preparando para algo ainda melhor e maior. E você e eu precisamos entender isso a cada dia. O vale, as perseguições, os problemas são para que eu cresça nele, no Senhor, e venha fazer o que Ele projetou para a minha vida. E enquanto isso está acontecendo, eu estou desfrutando do cuidado de Deus. Você olha para Moisés, o segundo personagem que eu marquei. Moisés, ele vai nascer, ou vai ser gerado numa época em que todos os meninos eram mortos. Ele nasce e Deus preserva a vida dele, e ele se torna filho da filha de Faraó. Deus vai cuidar de Moisés de uma maneira que talvez a gente não consegue mensurar. Filho de um camponês, filho de um escravo, com uma escrava, Anrão e Joquebede, e eles estão entregando o filho para a filha de Faraó, e vai se tornar um príncipe no Egito. E aí você olha assim, não, meu filho é príncipe, mas tinha algo um pouco maior. O cuidado de Deus para preservar ele, dar entendimento e sabedoria, como príncipe no Egito, tinha um projeto maior. Eu me alegrei alguns dias atrás porque eu vi alguém dizer que pode ser útil, através do seu trabalho, para ganhar almas em países que o cristianismo já não tem tanta liberdade, em que o cristianismo já não tem tanta facilidade de ser anunciado. E aí a pessoa diz, não, a gente vai se formar e a gente pode ir para um país para anunciar o evangelho de Cristo, aonde que não tem liberdade, aonde que não tem um crescimento tão avantajado, mas vai ganhar algumas, ou talvez milhares de almas para o reino dos céus. Porque a gente precisa entender que tudo que Deus está fazendo na minha e na tua vida não é para nosso deleite próprio. O que Deus confia para mim administrar, para você administrar, em bens, em família, em recursos financeiros e humanos, é para glorificar o nome do Senhor. Há um prazer e um privilégio e uma graça de Deus em conceder condições aos homens para que invistam no reino de Deus. Então, quando eu vou me formar em qualquer médico, advogado, engenheiro e tantas outras coisas, eu tenho que entender que aquilo que Deus está me capacitando precisa ser encaixado no reino, para que o reino seja glorificado e o nome do Senhor venha a ser conhecido através das minhas atitudes e da minha profissão. Porque tem gente que não consegue entender que às vezes ele está num destaque, num lugar de destaque na sociedade, e não é para ele, aleluia, para o reino, é para a glória do Senhor, é para que o nome de Deus seja conhecido lá. E Deus mais do que nunca está desejoso em investir na tua vida, para que você cresça, desenvolva e seja alguém, como disse, acima da média, para representar o reino, aonde o reino precisa ser representado, aleluia.
Ouvi essa semana, bem rápido, o testemunho do pastor André Mendonça, ali contando uma profecia que recebeu em Londrina, quando ainda trabalhava ali naquela região, dizendo que ele iria para lá, e ele não ainda naquele tempo ele não conhecia a capital do Brasil, e você vai ver o agir de Deus, quando um homem se disponibiliza para entrar no processo e no projeto de Deus, de repente Deus coloca lá no lugar que precisa estar, para moldar e para fazer leis, e para que o nome de Deus seja glorificado. Você talvez, eu já preguei aqui, mas vou lembrar você, não se dá conta do que Deus quer fazer conosco lá na frente. A gente não se dá conta do projeto que Ele tem para nós. Eu visitei um pastor alguns dias atrás, e eu lembro que no ano de 2004, 2005, eu, como presbítero ainda, eu fui pregar na igreja. Ele era um obreiro do templo sede, e aí foi uma festa maravilhosa. A gente foi com um ônibus, e eu preguei, voltei, dormi lá na casa pastoral com o pastor presidente da época, e a gente foi crescendo, a gente foi desenvolvendo, a gente foi seguindo o ministério. E nessa semana, na segunda-feira, eu fui lá e dormi na casa dele, no mesmo quarto que eu dormi. E eu disse: quando que a gente ia imaginar que eu falei para ele, você ia ser presidente dessa igreja? Ali rodou o estado, foi presidente de várias igrejas, e está lá presidindo uma igreja no norte do estado, ali para a glória do nome do Senhor, porque a gente não entende os projetos de Deus, não consegue compreender agora. Ele não vai contar tudo, mas quando eu me disponibilizar e dizer: o Senhor está cuidando de mim, está cuidando do meu futuro, está cuidando da minha família, está cuidando dos meus negócios, está cuidando daquilo que Ele confiou para mim, Ele está cuidando de tudo. Eu consigo ver o agir de Deus de uma maneira especial. Quando você olha para Moisés, mesmo em meio aos desacertos de Moisés, no contexto do Egito ali, Deus vai cuidar dele por 40 anos no deserto, ali cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, e por 40 anos ele vai ficar lá cuidado pelo Senhor, até que o Senhor aparece para ele no monte e diz: agora é hora de você voltar e restituir e resgatar o meu povo, para levá-lo à terra que eu prometi a Abraão que daria por herança. Às vezes o tempo vai passando na nossa vida e a gente acha que Deus não está mais cuidando de nós, acha que Deus não está mais velando por nós. Aleluia, aleluia. É imprescindível que você saia daqui nesta noite com o entendimento que Deus cuida de você em todos os momentos da tua existência. Eu preciso que você entenda através desta mensagem que não importa a idade, não importa o tempo que passou, tudo o que aconteceu foi Deus cuidando de você, para fazer de você alguém especial, para glorificar o nome dEle. E Moisés está com 80 anos de idade, e Deus diz assim: volta para o Egito, tira o meu povo, porque eu vou te dar condições. E eles: não tem como, a minha língua é travada, eu não sei falar. E a gente vai dando desculpa, e Moisés vai dando desculpa, e Deus diz assim: volta, e ele obedece, porque o propósito de Deus acontece quando eu obedeço. Os milagres acontecem quando você obedece. As promessas começam a se cumprir quando a gente abre mão do que nós queremos e começamos a fazer o que Deus quer fazer na nossa vida. Quando eu abro mão do meu direito e digo assim: Senhor, eu quero cumprir o teu querer e a tua vontade, aí os projetos de Deus, as promessas do Senhor começam a se cumprir na nossa vida, e Ele volta, aleluia, para tirar o povo do Egito. E é tão extraordinário que Deus vai dizer: eu ouvi a oração do meu povo, eu ouvi o clamor, eu decidi tirá-los de lá, eu resolvi descer para arrancá-los do Egito. E Deus vai cuidando, 10 pragas e nenhuma atinge o povo de Israel. São 10 pragas que assolam o Egito, e o povo está ali protegido. Aleluia. Eu não sei o que vai vir para o nosso Brasil e para o mundo nestes últimos dias da igreja na face da terra. A gente olha para as profecias e olha para as revelações do Apocalipse, e você sabe que não são coisas muito boas, mas eu acho linda a promessa que Ele vai fazer para a igreja em Laodiceia.
aleluia, eu te guardarei durante a provação que vai vir sobre os habitantes da terra. Eu vou cuidar de você, eu vou proteger você diante da provação que vai vir. Eu e você, como crentes em Cristo Jesus, servos do Senhor, a gente tem esta confiança que aconteça o que acontecer, venha o que vier, a gente tem a proteção e o cuidado de Deus para com a minha vida, para com a minha família, aleluia, para cuidar de mim, aleluia, até o dia do arrebatamento. E Ele está dizendo para você: descansa o teu coração, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da tua existência, eu vou cuidar da tua vida, eu vou sustentar você, aleluia. Eu e você desfrutamos do cuidado do Senhor, desfrutamos da proteção dEle. A presença de Deus lá no deserto com Moisés era tão forte que tinha uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite. Eles eram protegidos. Eu acho lindo que quando precisava, a Bíblia diz que a coluna de nuvem ia para trás do povo e escondia o povo dos inimigos. Sabe o que é isso? É a presença de Deus protegendo você, cercando você por todos os lados e dizendo: ninguém toca, ninguém mexe, ninguém consegue destruir o propósito e o projeto que eu tenho com o meu filho, com a minha filha. Descansa o teu coração, arranca a ansiedade nessa noite e diz: eu vou crer nas promessas do Senhor, eu vou depender dEle, porque há um livramento da parte do Senhor, aleluia. Fica de pé na presença de Deus. Quando eu entendo o cuidado de Deus para com a minha vida, aleluia, eu consigo dormir tranquilo, eu consigo descansar sossegado, eu consigo não me antecipar nas preocupações. Aleluia, aleluia, aleluia. A confiança que eu coloco em Deus, a minha fé e o crer em Deus faz com que eu não me preocupe e não deixe gerar dúvida no meu coração. Quando eu confio no Senhor, a preocupação vai embora e eu consigo adorá-lo dizendo: eu quero te adorar pelo que tu és e pelo que tu faz. Eu quero te adorar porque o Senhor já fez um milagre. Só preciso chegar no dia 30 para desfrutar do milagre que o Senhor já fez. A igreja primitiva, eu marquei aqui, não vai dar para falar, mas eu achei legal o que Deus colocou no meu coração. Tinha que falar de Elias, a maneira como Deus cuidou de Elias. Aleluia, mandando pão e água do céu para ele comer, para ele caminhar 40 dias, 40 noites, com a força daquela comida. Mas a igreja primitiva, eu marquei aqui que os soldados romanos de Jerusalém estavam perplexos. Eles prendiam, Jesus ia lá e libertava. Eram presos. No outro dia: vamos trazer eles para o Sinédrio. Não estão mais. O anjo apareceu de noite, abriu a porta do cárcere e eles foram embora. Aconteceu de uma maneira extraordinária no capítulo 5, no capítulo número 4. Eles foram libertos, cuidados pelo Senhor. Pedro estava para ser morto no outro dia. Pedro está dormindo, capítulo 12. E Pedro está dormindo, evangelista irmão Fernandes, e descansando, sabendo que a sentença era: amanhã tu vai morrer. Herodes já matou Tiago. Quem que é Pedro para não morrer? João estava lá já preso, talvez na ilha de Patmos, e Pedro vai dormir. Eu não consigo compreender o Pedro dormindo, sabendo que ia morrer no outro dia. O Espírito Santo fala comigo e contigo nesta noite: descansa, porque eu vou cuidar. Pode dormir, que haverá um livramento da parte do Senhor para a tua vida. Pode descansar, porque algo vai acontecer sobrenatural. E o milagre não tem como você explicar e dizer: aconteceu assim, 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 assim. Só falar com o Luizinho. Não tem um método para que o câncer deixe o teu corpo. Não tem. É sobrenatural. É inexplicável. E aí, quando eu durmo e descanso, o milagre começa a acontecer. O salmista diz no Salmo 4: eu deito e durmo e me levanto
porque Ele está cuidando de mim. Eu descanso porque Ele está pelejando por mim. Então acalma o teu coração nesses dias. É a bolsa caindo, as taxas por aí, é tudo acontecendo, é os exames que chegaram para você. E você diz que não sabe o que vai fazer e não sabe qual especialista procurar. Dorme tranquilo, porque Deus está pelejando por você. Você está na palma da mão de Deus, você está sendo cuidado por Ele. Não tem polícia federal maior, não tem CIA, não tem outras instituições de segurança da terra tão poderosa como o Senhor Jesus cuidando de você.